Bom dia, Miola. Opa, bom dia, Mauro, Ana, Rebeca. Boa semana para nós. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Buenos dias, hermano. Buenos dias. Então, já que o Plínio levantou a bola, dá um pouco de cenário aí para o segundo turno, né? Estamos aí 20 dias, né, para o segundo turno, Miola? 20 dias. E há nós conversamos semana passada, eu acho que, digamos, os elementos, na minha percepção, os elementos da conjuntura eleitoral que surgem a partir da eleição do 22 de outubro, né, eles estão se confirmando e está se consolidando um cenário, né, que é de, por um lado, o macrismo sofreu uma grande fragmentação, uma divisão interna, não sobrevive mais como uma coalizão depois da eleição, provavelmente, né, se volte à forma partido individual como se tinha antes, União Cívica Radical, o PRO, os liberais, etc. Né, e essa divisão, ela cria uma situação eleitoral favorável ao Massa, né, uma vez que o Milei precisaria de 100% dos votos praticamente, né, dados a Patrícia Bullrich para conseguir inverter essa situação. E, por outro lado, o Massa, né, que é um personagem que ele tem uma origem na direita liberal, né, então ele expande, digamos, o que é o peronismo, que abarca tudo, o peronismo é todo, como diria o Perón, né, então ele consegue ampliar, né, consideravelmente, e há um fenômeno novo, que é o fenômeno das juventudes, né? Então, as juventudes que estavam preponderantemente votando no Milei, sobretudo da faixa até os 20, 22 anos de idade, isso é um dado de pesquisas realizadas ainda antes das primárias, e essas juventudes, por conta da evolução dos últimos dias e o desmascaramento do Milei, têm aparentemente migrado, né, em favor de uma votação no Massa. Eu acho que tem um cenário que nós temos duas fotografias bem diferentes. A fotografia do 13 de agosto, quando saiu as primárias, ela é uma e dava conta de um cenário, e a fotografia de 22 de outubro, né, que é no período que conta de verdade, que é quando a eleição é realizada, tivemos um outro, né, retrato que mostra uma situação que é de uma eleição dificílima, é importante dizer, não está nada resolvido, um governo que enfrenta enormes dificuldades, mas o que se percebe também é uma diminuição daquele ímpeto conspirativo, né, e de sabotagem econômica que estava em curso pelos setores dominantes, com o objetivo de favorecer Milei. Prova disso é que o dólar, né, ele está contido no seu patamar anterior, né, e o governo, o Massa, está conseguindo implementar algumas medidas já durante, né, a própria campanha. E isso que o Plínio comenta das mulheres, não sei se vocês viram semana passada, uma pesquisa que foi divulgada pelo El País, se eu não estou equivocado, não é só na Argentina, né, essa força, né, motora da resistência à extrema-direita e ao fascismo, ela encontra nas mulheres um dique de contenção. É interessante essa análise que está feita, que mostra o comportamento eleitoral em vários países da América Latina, onde o eleitorado feminino ele vota em alternativas antifascista, né, e anti-extrema-direita, ao passo que os homens, né, preponderantemente votam nessas opções mais autoritárias. Esse é um fenômeno dos nossos tempos, e mais do que nunca, no nosso caso aqui, é um clamor para que as mulheres tenham uma centralidade, né, tanto as mulheres quanto as pessoas negras, né, o povo negro, saia de uma condição de uma inferiorização política forçada, são maiorias sociais que precisam ser transformadas, né, em maiorias políticas correspondentes, né, e isso é um clamor. Eu acho que a gente precisa se dar conta disso e pensar em como fazer uma mudança no nosso sistema político e eleitoral para que esta perspectiva da equidade e da igualdade de gênero e raça na política se materialize efetivamente, né? Mais do que essas coisas que os parlamentares, né, se ocupam muito de fazer mudanças conservadoras, né, que aprofundem, né, aprofundam essas desigualdades. Eu acho que a prioridade tem que ser a Argentina e a América Latina está mostrando isso, o papel central que as mulheres, no caso brasileiro, né, onde o povo negro também é majoritário, que pode desempenhar
né, na contenção, em ser esse dique de contenção para que o mundo não desabe à extrema-direita e ao fascismo. Mesmo, Miola, obrigada por abrir, né, essa explanação aqui com a gente. Deixa eu ler o superchat do Fábio de Sampa para você. Ele diz: bom dia, assim como o Aroeira, o Miola tem uma alma elegante, muito bom ouvi-lo. O pessoal sempre curte muito aqui sua participação, Miola. Opa, obrigado, um abraço ao Fábio, muito generoso. Boa. E eu quero puxar para você, né? A gente segue nessa cobertura aqui do conflito entre Israel e Palestina, o massacre que acontece lá. Queria que você trouxesse para a gente, né, seus comentários sobre essa reunião que acontece daqui a pouco, essa participação do Brasil. Amanhã encerra, né, o Brasil nessa presidência rotativa do Conselho de Segurança. E o que você pode falar para a gente desses últimos atentados do fim de semana, né? Israel invade Gaza agora por terra também, aterrorizando, causando mais horror, além do que a gente já viu até agora. Então, comenta para a gente, por favor. Olha, eu acho que é uma situação de horror que nós estamos vendo, né? Um horror que se agrava a cada momento. Semana passada teve um gesto de absoluto atrevimento inaceitável de parte da diplomacia israelense no Conselho de Segurança da ONU, quando inclusive o embaixador, o chanceler israel, aliás, perdão, o representante de Israel no Conselho de Segurança da ONU pediu a renúncia do secretário-geral da ONU. Isso nem os Estados Unidos, né, que foram algumas situações contrariadas, especialmente na gestão do Kofi Annan, nem nos Estados Unidos chegou a tanto. Então isso é revelador de um atrevimento diplomático inaceitável, mas também sinaliza a disposição desse estado de apartheid, desse regime de apartheid, que é um regime teocrático e étnico e, portanto, racista. O atrevimento, este representa uma disposição guerreira, uma disposição de levar até o fim essa ofensiva genocida de uma limpeza étnica e de promover um genocídio, né, na faixa de Gaza e expandindo depois, inclusive, para a Cisjordânia, porque o Hamas, que não tinha atuação política e nem organização militar no território de Cisjordânia, mesmo assim, Israel, desde 8 de outubro, já assassinou mais de 100 palestinos na Cisjordânia. Então, veja que o objetivo não é uma guerra total contra, não é uma suposta guerra total contra o Hamas. O objetivo central é outro, é promover um genocídio, uma destruição total e uma ocupação, né, dos territórios palestinos. Esse final de semana agravou enormemente, né, essa barbárie que está sendo produzida. O Israel acumulou, empilhou ainda mais crimes, né, monstruosos, atrocidades brutais contra os palestinos, cortou inclusive a comunicação via satélite, deixou o país numa escuridão, de certo com a ilusão de que iam conseguir esconder aquilo que eu já não tenho mais nenhum receio de dizer, que seria a solução final. Nós estamos vendo o Holocausto, né, na faixa de Gaza. A gente precisa ter muito cuidado com isso para não ofender os judeus, né, mas não sou antissemita de nenhuma maneira, sou antissionista, porque o sionismo ele se baseia nesta ideia de construção de uma cidadania baseada em sangue, na identidade de sangue e na identidade, né, religiosa. Isto é incompatível, né, com uma ideia de uma modernidade democrática. Então, o que Israel fez neste final de semana aproxima muito com o evento mais atroz da humanidade, que é o Holocausto, e nós estamos vendo o Holocausto sendo realizado, sendo concretizado ali, e é profundamente doloroso que nós, com cerca de 20 dias já dessas agressões, dessa ofensiva brutal, as Nações Unidas fiquem completamente, né, inertes a essa realidade. Não há uma única ordem que seja dada. A Assembleia Geral da ONU votou na sexta-feira uma resolução, aprovou um pedido de pausa humanitária, né, nem cessar-fogo, e isto não tem nenhum poder, porque não é uma decisão imperativa, o Estado Nacional não está obrigado a acolher isso, e, portanto, nós seguimos com essa barbárie. A ver o que sai hoje dessa reunião do Conselho de Segurança, né, eu não tenho muita expectativa, mesmo que seja feita alguma determinação, porque há uma situação consolidada, né, inclusive de um apoio dos Estados Unidos, embora, né, e aí eu finalizo, nós temos visto também o surgimento, a emergência de reações em todo o mundo,
né, grandes manifestações de repulsa a esta violência, de solidariedade ao povo palestino, e este, para mim, parece ser o fator que poderá incidir sobre a consciência desses governos que determinam, em última instância, as decisões das Nações Unidas, e, portanto, deter, né, a continuidade, o aprofundamento dessa loucura que nós estamos assistindo em tempo real, com absoluta impotência, sem capacidade, né, de deter essa barbárie trágica que nós estamos acompanhando. Miola, quero te trazer para a pauta nacional. Apesar da pauta internacional também, teria várias perguntas para te fazer, mas queria trazer essa pergunta aqui do Adalto, sobre a relação com o Centrão. Então, ele fala essa relação do governo, né, com o Centrão, essa relação com o Centrão, balcão de negócios, com o executivo, mas nada mudará se o povo continuar mandando esse perfil de parlamentares para o Congresso. Lula não é milagreiro. Por que ele traz esse superchat? Porque a gente tem discutido muito aqui nos últimos dias a relação do governo Lula com o Lira e com o Centrão, de uma forma geral. Teve esse episódio da Caixa, né, da presidência da Caixa. E a grande pergunta que se faz, e a gente fez essa pergunta aqui para o deputado Rogério Corrêa semana passada, foi a cada grande votação, importante votação, vai ser feita uma negociação, ou está sendo feita uma negociação que dure por algum tempo, né? Então, queria te ouvir sobre isso, a gente queria te ouvir sobre isso, como que você avalia hoje essa relação do governo com o Congresso e especificamente com o Centrão? A coisa está osca. Eu acho que semana passada, né, o governo sofreu um revés importantíssimo, né, e consolidou um padrão de sequestro do governo, né, por esses parlamentares que conformam, né, um ajuntamento que funciona à base da extorsão, da chantagem e do achaque, com o objetivo de acessar e saquear e pilhar o orçamento público, o orçamento federal, os fundos públicos, né? Então, nós temos hoje uma realidade que é de um governo eleito com 130 parlamentares, sua base direta de sustentação de 11, uma coalizão de 11 partidos que consegue eleger 130 deputados como tanto. Isto não é por falta de empenho militante dos partidos, mas é por conta de um sistema político eleitoral que ele é constituído e conformado desta maneira, exatamente para impedir que governos populares possam governar com maiorias, né? Então, isto é um dado da realidade. Isto tem que ser superado a partir de uma reforma política, não fazendo dos termos que a turma ali está querendo fazer, mas um outro tipo de reforma política que estabeleça pelo menos, né, um nível de equivalência entre a eleição majoritária para presidente da República, para governadores ou para prefeitos das cidades, que tem correspondência de sustentação com bases parlamentares. Nós temos uma realidade que é uma verdadeira idiosincrasia, que o presidente se elege com 60 milhões de votos, 51%, mas a sua base parlamentar própria, ela não obtém mais do que 20 milhões de votos, que é o caso, né, real hoje. Então, esse é um dado da realidade. Diante dessa realidade, o governo Lula resistiu durante um período inicial. Havia uma tensão muito forte, né, de parte do Centrão para aprovar, se quer aprovar, votar matérias no Congresso. Vocês recordem que a medida provisória dos ministérios, de organização dos ministérios, ela ficou meses tramitando sem que fosse votado, e só foi votado quando o governo fez concessões. Então, é um absurdo, porque nós estamos tratando aqui de uma situação que nunca tinha acontecido desde a democratização, que o Congresso se opor ao desenho ministerial de um governo eleito. Nunca havia acontecido isso, e aconteceu dessa maneira. No primeiro momento, esses parlamentares, liderados pelo Lira, que detém ele sozinho uma base suprapartidária entre 210 e 230 parlamentares, né, ele dizia inicialmente que não era preciso ministérios, né, para que o Congresso funcionasse,
precisariam das verbas, né, do orçamento secreto. Bom, o governo começou, então, a conceder as verbas. Quando o governo concede verbas, e eles têm hoje 46 bilhões de reais para executar em 2023, eles dão um passo além, aí eles passam a exigir nacos do poder, eles passam a exigir ministérios. Ganharam, além dos ministérios que já tinham, ganharam depois, né, mais o Ministério do Turismo e agora outros 2 ministérios, o Fufuca e o Silvio Costa, mas além disso eles querem mais. Então eu acho que nós estamos lidando aqui com uma situação, né, que primeiro, nós não estamos aqui falando, eu para mim abandono esses conceitos do presidencialismo de coalizão ou a ideia de um semipresidencialismo, nós vemos, na minha percepção, um regime deputadocrático, né, que é um regime baseado em extorsão e chantagem, né, e achaque dos fundos públicos, né? E que este regime ele é nutrido e alimentado, né, por uma droga viciante, que é o orçamento secreto. Então essa turma, quanto mais tem, né, mais precisa e mais quer. E, portanto, o governo está enfrentando uma situação que é uma situação, é um paradoxo. Tem uma escolha que foi feita, o presidente Lula fez uma escolha, que é uma escolha de não ir para o enfrentamento, eu não estou aqui falando, né, de luta pueril, mas um enfrentamento mínimo, o governo Lula sinaliza que não quer fazer esse enfrentamento, né, e por outro lado nós temos uma realidade que não é só um problema do povo, né, que não sabe escolher o que elege esses parlamentares, é um problema também de um governo, quando ele tem uma governabilidade que é dependente de uma base congressual hostil ou opositora, ele tem que buscar alternativas. Ele não pode imaginar que por dentro desse sistema, que tem um ultrafisiologismo, né, e uma lógica corrupta do parlamento, que captura o orçamento nacional, ele não pode imaginar que por dentro desse sistema ele vai conseguir encontrar alternativas. Teria que buscar alternativas, uma sustentação popular que, por um lado, o governo não cria mecanismos para que isso aconteça efetivamente, mas isso é uma opção também do governo, ou uma avaliação que o governo faz de que não tem uma capacidade de animar um grande processo de participação popular na deliberação sobre os assuntos e negócios do Estado brasileiro, e, por outro lado, os partidos de sustentação do governo, eu tenho a sensação, e o maior deles, e que tem maior responsabilidade, que é o Partido dos Trabalhadores, eu tenho a sensação que vive no Alasca nessa conjuntura, porque não tem nenhum ativismo partidário, no sentido, inclusive, de incidir, criticar e alertar o governo sobre os riscos de determinadas escolhas, e, portanto, como, por exemplo, escolhas sobre o orçamento fiscal, essa bobagem do déficit zero, que são armadilhas criadas para o governo, e, por outro lado, além de não exercer esse papel crítico, que não é oposicionismo, não é esquerdismo, não é combater o governo, é ajudar o governo a fazer as escolhas que os partidos possam entender que sejam as mais adequadas a cada momento, a cada conjuntura. E, por outro lado, os partidos, especialmente o PT, não promovem um grande processo, né, de organização popular para contra-arrestar isto que é uma tendência que está posta, e a resultante disso, se não houver uma reação, uma recomposição da capacidade de força do governo perante este Congresso corrupto, nós vamos ter enormes dificuldades no ano que vem, porque esses setores, eles integram a base do governo não para viabilizar o programa de governo, olha o paradoxo, mas sim para exercerem um controle sobre verbas e espaços de poder. Eles não agregam força para a realização do programa eleito. É o contrário disso. A prova disso, base do governo para liquidar o governo, né? Não para liquidar o governo. A prova disso é que os super ricos vão ficar mais super ricos agora com esse simulacro, né, de offshores que foi votado na semana passada, e todo mundo imaginando que era, né, o reino de Deus, essa aprovação dessa matéria. Então, é um paradoxo enorme que nós estamos vivendo, é uma dificuldade tremenda, e isso vai reduzir o horizonte programático do governo. E à medida que o governo tem o seu horizonte programático, e um governo que foi eleito em enormes expectativas sociais em 30 de outubro, poderá enfrentar uma realidade de reversão dessas expectativas sociais, né, uma vez que não responde às urgências centrais que o povo, né, sente, e, portanto, nós estamos diante de um momento, de uma perspectiva que ela se vê muito nessa fotografia do que está acontecendo, desse deslocamento social, né, de forças do centro, do progressismo para a extrema-direita. O Chile, para mim, é uma referência muito clara, né, desta aceleração
tremenda da conjuntura política, exatamente por conta da incapacidade que o governo chileno, além dos seus erros e primarismos, etc., mas a não resposta às urgências do povo chileno, que estavam muito reconhecidas na eleição do Gabriel Boric em dezembro de 2021, ela gerou essa situação de descompasso, o governo perde popularidade. O ano que vem nós temos eleição no país, é uma eleição chave, né, do ponto de vista da medição de forças com a extrema-direita, e que ela é prefiguradora da eleição geral de 2026, e essa eleição ela transcorrerá num ambiente de dificuldades que o próprio governo tem pondo para si mesmo, a partir do arcabouço fiscal e a partir do déficit zero, que felizmente o Lula, né, abriu o bico. Então, é um temor que eu tenho, né, que essa resultante desse processo, eu sei que me aluguei demais aqui, mas esse processo, do meu ponto de vista, ele é um processo chave e que coloca o governo numa encruzilhada do seu destino. Jefferson Miola, o mais elegante dos analistas políticos das pós-TV brasileiras. Obrigado, Miola. Boa semana para ti. Vamos acompanhar, então, Argentina, Brasil e o massacre promovido pelo governo de Israel contra o povo palestino. Valeu. Até semana que vem, Miola. Abração. Um abração para vocês. Bom dia. Tchau, Miola. Obrigada. Tchau, obrigado.